E dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo, hoje o Santa Catarina no Ar recebe o candidato do MDB, Mauro Mariani. É importante lembrar que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores dos candidatos. E o nosso comentarista de política, Altair Magnin, é quem comanda a entrevista. Bom dia, Altair. Bom dia, Rogério. Um bom dia especial a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Quero estender o nosso bom dia ao convidado de hoje, o candidato Mauro Mariani. Bom dia. Muito bom dia, Altair. Bom dia a todos aqueles que nos assistem em casa. Um prazer estar aqui. Mauro Mariani é deputado federal pelo MDB, tem 54 anos, é natural de Bituruna, no Paraná, e tem domicílio eleitoral em Joinville. A Justiça Eleitoral declarou o patrimônio de R$ 1.500.000. Candidato, primeira pergunta é em relação a um dos temas que o Grupo RIC entende como dos desafios ao governador de Santa Catarina, ao próximo governador, que é a questão da malha rodoviária. Hoje nós estamos com muitos trechos em situação caótica. A questão das privatizações desses trechos, dessas rodovias, é uma possibilidade que o senhor considera? Bom, primeiro nós temos que entender a questão atual da conservação rotineira das nossas rodovias estaduais. Nós temos aí próximo de 4.000 quilômetros de rodovias pavimentadas e o Estado não dispõe de um recurso específico para fazer o tapa-buraco, a roçada, aquela manutenção que é necessária. Então, a nossa proposta é criar um fundo de infraestrutura estadual da ordem de mais ou menos R$100 milhões e todos os meses fazermos a manutenção. Porque se nós não fizermos a manutenção normal, a recuperação de uma rodovia, depois o custo é 4, 5 vezes mais. Deixar acabar uma obra é o pior mundo. Então nós vamos trabalhar com um fundo, manutenção corriqueira, tapa-buraco, sinalização, roçada, para garantir a segurança de quem utiliza as rodovias. A falta de manutenção, mais do que o prejuízo em si, é o risco para a vida daqueles que trafegam pelas rodovias. E a questão da privatização é um assunto a ser analisado. Agora, eu penso que Santa Catarina, as rodovias estaduais, o Estado tem a condição de fazer a manutenção sem precisar privatizar. Outro tema importante sobre a infraestrutura, a ponte Hercílio Luz em Florianópolis. Que uso o senhor pretende dar para essa obra e pretende concluir a obra, caso seja eleito? Não tenha dúvida, a ponte tem que ser concluída. Não é possível investir o dinheiro que foi investido e não dar uma finalidade para esse equipamento. Nós vamos utilizar a ponte, concluir, utilizar, especialmente pelos estudos que se apresentaram lá atrás, a ponte deve ser utilizada para o transporte coletivo, especialmente. Na minha avaliação, deve ser feito um corredor exclusivo para melhorar o transporte coletivo, que é o grande desafio, não de Florianópolis, mas da região metropolitana da Grande Florianópolis. Se nós tivermos um transporte coletivo eficiente, seguramente o número de veículos transitando na ilha diminuirá bastante. Então essa tem que ser a linha de raciocínio. Sobre questões do funcionalismo, Santa Catarina, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, está muito próximo do limite máximo. O senhor pretende mudar esse contexto do funcionalismo e também atacar privilégios? Bom, o primeiro é controle absoluto dos gastos públicos. Este final de semana saiu um ranking de vários segmentos do governo e na questão financeira Santa Catarina ficou o 6º pior do Brasil, demonstrando claramente isso que você está nos dizendo. Se perdeu o controle sobre os gastos públicos, especialmente nesses últimos anos. Nós vamos combater incessantemente, enxugar a máquina, controle absoluto sobre os gastos públicos e promover o crescimento econômico. É bem verdade que o Brasil não tem crescido nos últimos anos e isso atrapalha a receita do Estado. O controle do gasto, enxugamento da máquina e crescimento econômico vai garantir o recurso necessário para sair desse limite que já está atingido praticamente. Nós estamos superando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal na questão de pessoal. Em relação à Previdência, é um problema nacional, mas aqui em Santa Catarina, no ano de 2015, foi feita uma reforma. O senhor pretende voltar a retomar esse tema, porque ainda há déficit na Previdência catarinense? Bom, a questão de Previdência, primeiro você tem que entender o seguinte, garantir os direitos adquiridos. Nós não podemos quebrar a regra do jogo no meio da partida. As pessoas ingressaram no serviço público diante de uma regra estabelecida. Isso está assegurado e é impossível de se mexer. Agora, também, na mesma linha, tem que se ter responsabilidade. A sociedade catarinense não pode trabalhar para pagar apenas a máquina pública. E hoje nós temos, todos os meses,
praticamente 400 milhões de reais são tirados do Tesouro para pagar os inativos do Estado. É um número bastante grande e significativo que tem que ser enfrentado com responsabilidade, com tranquilidade, mas tem que ser discutido com toda a sociedade catarinense. O 12º é o repasse de dinheiro do Executivo para os demais poderes e órgãos autônomos. O senhor pretende rever os percentuais? Essa revisão não tem que ser feita e nem proposta pelo Poder Executivo. Essa revisão tem que ser proposta pela sociedade catarinense. Hoje está claro, os poderes, via de regra, têm recursos sobrando. Chega ao final do ano, devolvem para o Executivo, Legislativo, sempre sobra. E quem não tem dinheiro no Estado é quem tem que executar, é quem tem que prestar o serviço para a sociedade. Então é uma discussão muito ampla, não pode ser proposta apenas pelo Executivo, mas a sociedade catarinense como um todo tem que se envolver nessa discussão e chegarmos a um bom termo. É importante dizer que prestar serviço ao cidadão não pode ser encargo apenas do Poder Executivo. O governo como um todo, todas as instituições têm que estar envolvidas. Se nós não estamos conseguindo entregar serviço, é porque está faltando recurso. Onde é que tem recurso sobrando? Essa é a discussão. O senhor considera, de alguma forma, privatizar ou discutir esse assunto em relação à Casan, Celesc, SC Gás? Olha, a empresa pública, não é porque é pública que tem que ser sinônimo de ineficiência. Nós temos empresas públicas muito eficientes. Muito eficientes. Na área de saneamento, aqui mesmo em Santa Catarina, empresas municipalizadas. A Casan melhorou muito a sua atuação nos últimos anos, já foi uma empresa deficitária, agora ela dá lucro e começa a entregar serviço. A Celesc está bem encaminhada. Eu penso o seguinte, a palavra de ordem é eficiência. Teve eficiência, entregou serviço, cumpriu o seu papel, muito que bem, vamos em frente. Não teve, vamos discutir. É nessa linha que tem que se trabalhar. Agora, a princípio, da forma como estão, elas devem e podem continuar sendo públicas. Vamos entrando no último minuto, 2 perguntas. Em relação à segurança pública, uma preocupação do cidadão, infelizmente, a questão da violência, uma prioridade? É repor anualmente 600 policiais militares passam para a reserva. O Estado tem que minimamente repor todos os anos esse número de policiais e também recuperar o pessoal da Polícia Civil, que não se fala muito. Se fala em Polícia Militar e esquece da Polícia Civil. A Polícia Civil está muito aquém do seu pessoal, temos que fazer contratação e repor no mínimo os 600 policiais que todos os anos passam para a reserva. O senhor é do MDB, tem Henrique Meirelles, candidato à presidência, o seu vice, Napoleão Bernardes, do PSDB, tem Geraldo Alckmin. Quem o senhor vai apoiar no primeiro turno? Olha, veja que o Alckmin e o Henrique Meirelles transitam mais ou menos no mesmo espectro de voto. Eu não tenho dúvida que um deles vai se destacar e vai ter maior possibilidade de ir ao segundo turno. É nessa linha que nós vamos trabalhar. Tá certo. Temos mais 10 segundos aí para o senhor, para uma despedida. Olha, agradecer a oportunidade, Altair, e mandar um abraço e dizer que Santa Catarina quer mais e nós faremos mais por Santa Catarina. Tá certo. Obrigado ao candidato Mauro Mariani, do MDB, nosso convidado nessa série de entrevistas desde segunda-feira aqui no SC no Ar. Aliás, se você quiser rever essa ou outras entrevistas, pode acessar o rickmais.com.br, o ndonline.com.br e também buscar conteúdos da cobertura multimídia do Grupo RIC das eleições pela hashtag Meu Voto Decide. Nós voltamos amanhã. O entrevistado será Gelson Merizio, do PSD.